Com a volta do frio, nada melhor do que poder ficar à beira da lareira e contar com a sua companhia. E para deixar esse sábado ainda mais especial, olha só o que a gente preparou. Uma central de reprodução de primeiro mundo, com o que há de mais moderno em biotecnologias e conforto para o cavalo. Ainda sobre reprodução, vamos acompanhar a primeira experiência de sargento do Itapororó com um manequim artificial. Nós coletamos urina da égua em cio e passamos no manequim, no couro, que é um manequim feito de couro. Na Estância Vendramin, uma entrevista cheia de revelações, onde o criador conta que numa só viagem comprou praticamente a cabanha inteira. Que viagem é essa, hein, meu amigo? Viagem marcante, Valéria. De quebra, a gente ajuda o Augusto Lima, que é de Pato Branco, no Paraná. Ele tem um cavalo manso e quer ensiná-lo a esbarrar. Quando eu inicio o treinamento antes das paradas, eu guio eles, que é a forma de alinhar, vamos dizer assim, os postos que vêm da doma, o cavalo que estão iniciando o treinamento. Roer para não enlouquecer. É isso mesmo. Conheça a nova visão dos especialistas sobre os vícios de cocheira. A gente precisa não coibir essa forma de agir, e sim tentar resolver o problema da base. Enquanto o garanhão é levado para o piquete onde será solto, o veterinário chega ao laboratório. Analisa coletas, seleciona, congela embriões, sêmen, prepara paletas para envio. Uma rotina criteriosa que trouxe clientes importantes, como a S. Malc Tormento, os multifinalistas do Freio de Ouro, Butial Lodum, Sargento do Itapororó, o Freio de Ouro da FIC, RZ Revuelto Cristal da Carapuça, entre outros. Henrique é doutor em reprodução, graduado pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma das mais conceituadas instituições do país. Além disso, tem um espírito empreendedor. Em 2015, o veterinário realizou a primeira exportação de sêmen da raça crioula, na época de Pampa de São Pedro. O sêmen foi enviado para a central de reprodução El Rincón, na Argentina. Uma conquista pessoal que abriu mercado para outros cavalos e profissionais. Este ano, mais duas conquistas importantes para Henrique. A chegada do primogênito Martim, hoje com 20 dias de vida, e a inauguração da central de reprodução LEF, do jeito que ele sempre sonhou. Uma área nova, né? Então uma estrutura diferenciada. E olha que não é exagero não. Do sistema de ventilação cruzada ao tronco de apalpação acolchoado, tudo aqui foi planejado e feito pensando no cavalo. As baias são amplas, tem 16 metros quadrados. Hoje a gente trabalha com 16 cocheiras, podendo expandir para 32. Na verdade, o espaço é muito grande, né? O ambiente é claro e arejado. Não existe odor algum. É verdade que o piso emborrachado contribui muito. Além de ser mais higiênico, é também resistente. O isolamento térmico é outro diferencial importante. Evita extremos de frio ou calor. As aberturas, por sua vez, são todas vedadas com tela, impedindo o incômodo das moscas. A estrutura toda, ela é pensada para o bem-estar animal. Isso é a prioridade da instalação. Uma estrutura grandiosa que não deixa nada a desejar para os grandes aras que já tive a oportunidade de visitar nos Estados Unidos e na Europa. Uma central de reprodução de primeiro mundo em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. E voltada para a raça crioula. Ver eles felizes, né, que são, vamos dizer, as nossas estrelas. E o cliente satisfeito também, né? Com a gente podendo oferecer um serviço de qualidade. Que capricho, que baita estrutura! Fiquei encantada realmente com tudo que vi.
Parabéns, Henrique, pela nova central de reprodução. Parabéns também pelo teu primeiro Dia dos Pais. Felicitando o Henrique, já parabenizo todos os pais por esse domingo. Em seguida, a gente volta para a central de reprodução LEF para mostrar como os garanhões estão se adequando a um novo método de coleta. A regra é clara. Patrocínio Cabanha Calabaça e Top Baias. A solução em alojamento móvel para seu evento. No Criolaço, os laçadores não precisam ser donos dos cavalos ou criadores, nem sócios de núcleos ou da BCC. Menores de 18 anos, se não estiverem acompanhados pelos pais, devem levar uma autorização reconhecida em cartório. Na hora da inscrição, o documento do cavalo tem que ser apresentado. Podem participar éguas, garanhões e castrados. A única exigência é ser crioulo confirmado. Vale lembrar que o animal só pode ter uma inscrição por categoria. Já o laçador, 2, sempre montando em cavalos diferentes. Plantão Veterinário, patrocínio Estância Liberdade, esta marca tem raça e R2 Erarte, tecnologia e inovação a serviço da proteção animal. Quem lida com cavalos tem que estar sempre pronto para se reciclar. Isso pressupõe desconstruir conceitos antigos. Lidar com os vícios de cocheira é um deles. Um conceito que se teve por muito tempo e muito mais um conceito leigo, né, é que o cavalo que rói madeira, que sorve ar, né? O cavalo que tem aerofagia, o cavalo que tem um balanço de urso, aqueles movimentos repetidos dentro de cocheira, o cavalo inclusive que se masturba, o cavalo que fica escarvando toda hora, o cavalo que fica batendo na porta da cocheira, chutando quando come, ou dando coice quando come. Esse cavalo é um cavalo que transita em tédio, em estresse ou em neuroses, e ele usa isso como uma válvula de escape. Esse cavalo, ele está digamos, se desestressando naquele momento. Quando a gente faz avaliação de frequência cardíaca, nesse momento ele está mais tranquilo. Quando faz medida de cortisol, de outros marcadores de estresse, ele está mais estável, está mais baixo do que em outro momento da sua vida. Então a primeira situação que tem que entender é que por que o cavalo fez isso, né? E a segunda coisa e terceira a pensar é que se ele fez isso e ele está se desestressando dessa forma, por qualquer dos sinais que a gente comentou, a gente precisa não coibir essa forma de agir, e sim tentar resolver o problema na base. Então, se um cavalo está completamente confinado, se um cavalo está alimentado com excesso de carboidrato, obviamente esse cavalo vai ter que gastar essa energia de alguma forma. Então esse cavalo às vezes gasta energia fazendo coisas que não é de cavalo, e a gente fica querendo coibir que ele faça. Então, muitas vezes o pessoal vai lá e bota uma coleira para o cavalo não engolir ar, bota choque nas portas, e assim sucessivamente. Para cada situação o pessoal cria um método, inclusive opera cavalos para que não consigam movimentar o pescoço para sorver ar. Nessa situação ele está tirando o único momento de extravasar o seu estresse. E esse cavalo cada vez mais vai agravar sua situação estressante, podendo fazer uma úlcera, romper uma úlcera ou adquirir outros comportamentos, né? Então o fundamental é a gente entender que nesse momento ele está estabilizado. Se esse cavalo agrava as suas estereotipias, então se o cavalo hoje sorve ar 2, 3 vezes ao dia, ou só quando está confinado, e é essa a média dele, tranquilo, ele está tranquilo. Agora, se esse cavalo adquirir outras estereotipias ou aumentar o número de vezes que ele expressa, a gente tem que pensar que está mudando alguma coisa na vida dele. E chegando em Alegrete, tinha uma exposição, uma pequena exposição, e eu conheci a Urac. A Urac estava lá como potranca e eu me encantei por esta época. Existem viagens na vida da gente que se tornam inesquecíveis, e não somente pelo local propriamente, mas pelo que acontece. Foi assim com uma viagem que Aldo Vendramin fez à cidade do Alegrete, onde ele comprou esse par de botas,
Oraca do Itapororó, São João do Juncal Pandemônio e Macanudo do Itapororó. Que viagem é essa, hein, meu amigo? Viagem marcante, Valéria. É verdade, eu comento isto sempre que possível com os amigos e tal. Eu fui uma vez ao Alegrete. Eu fui para conhecer o Macanudo, eu tinha interesse de comprar esse cavalo. Cavalo jovem, muito jovem, mas eu já tinha sido o terceiro melhor macho em esteio na Expo Inter. Já tinha uma campanha, né, morfológica. E chegando em Alegrete, tinha uma exposição, uma pequena exposição, e eu conheci a Oraca. A Oraca estava lá como potranca e eu me encantei por esta égua. Aí fui, como eu tinha interesse no Macanudo, eu fui na estância Itapororó para ver o Macanudo. Só que ele, infelizmente, naquele momento tinha um aguamento neste cavalo e ele estava numa situação prejudicada, delicada de saúde. Bom, enfim, voltei para Alegrete, para a cidade de Alegrete, e aí conversando com um amigo nosso, com o Aca, né? Digo, Aca, eu vim aqui em Alegrete, eu tinha interesse de comprar este cavalo, tal, tá assim, assim, assado. O Aca me disse aquele jeitão dele, bonachão, gauchão. Ele disse, Aldo, eu julguei um potranco em Jaguarão, um potranco rosilho lindíssimo, tal. Até tinha interesse de comprar metade deste cavalo, mas o proprietário não quis me vender, enfim, não acertou. Só que aquilo ficou na minha mente, ficou gravado, Valéria. E eu conversei então com um leiloeiro, com o Fábio Crespo. Disse, Fábio, você conhece o Roberto Vieira Lucas? Eu disse, claro, conheço, é meu amigo. Eu digo, faz uma proposta para ele que eu tenho interesse de comprar Pandemônio. Eu pago X, à vista, é assim, assim. Eu disse, não, deixa comigo. Na época, assim, um potranco de que idade? Esse potranco tinha 2 anos e meio, por aí. Eu não lembro bem, mas acho que era essa idade desse potro. E conseguimos, eu comprei esse cavalo na viagem, voltando, estava de carro, voltando por telefone com o Fábio Crespo e tal, enfim. Comprei o cavalo. Então, o grande culpado de eu ter comprado o Pandemônio chama-se Aca, sabe? Então, você veja, Valéria, a importância de você ouvir pessoas que conhecem, né, que conhecem cavalo. E essa humildade nós sempre tivemos, eu gosto muito de ouvir, e a gente aprende muito. E tão logo nós chegamos em Curitiba, assim, passou alguns dias, o Gonçalo Silva me liga oferecendo uma potranca, que eu nem sabia o nome, não lembrava o nome. E, bom, resumindo, era a tal da Oraca, né? A potranca que tu já tinha visto. E eu comprei, daí ele disse, olha, seu Aldo, é aquela potranca que o senhor gostou lá em Alegrete, vamos comprar. Daí compramos a Oraca, isso foi em 2006. Comprei o Pandemônio em 2006, a Oraca em 2006, e tinha gostado muito do Macanudo, e mais alguns dias ou meses, não lembro bem, compramos o Macanudo também. O Macanudo veio com esse problema de aguamento e tal, um cavalo que nós cuidamos muito, com muito carinho, e trabalhou aqui na estância durante 10 anos. Nos deixou assim um legado maravilhoso. Bom, estão aí as filhas e filhos dele para dizer o que ele fez na cabanha. Então é isso, é uma viagem marcante, Valéria, que normalmente em rodas de chimarrão com os amigos eu comento isso. Numa viagem eu consegui comprar o Pandemônio, a Oraca e o Macanudo. E disto daí se originou a estância Vendramin. Claro, eu tive muita sorte, isso é sorte. Mas o que eu queria complementar, Valéria, que é importante, o que aconteceu com tudo isso, é que os cavalos se complementaram. Sabe? Deu muito certo esse acasalamento de filhas de Macanudo com filhas de Pandemônio e vice-versa. E nós construímos um plantel maravilhoso. Para a gente retomar o nosso assunto do início da entrevista e para eu encerrar essa nossa conversa num primeiro momento,
Faz mais ou menos o que 11 anos daquela viagem à cidade do Alegrete? 11 anos. 11 anos. Eu estou aqui com a bota. É a bota. Aqui essa bota. É uma bota maravilhosa. Eu estava no hotel em Alegrete e me informaram, tem que ter uma sapataria, eu quero comprar uma bota e mandar fazer. Tá? Aí me informaram, na metade da quadra ali e tal, fui lá, comprei esta bota e o rapaz me mandou alguns dias depois pelo correio e uso até hoje. Bota que serve muito bem e bota maravilhosa. Isso que eu chamo de uma viagem assim proveitosa. Viagem proveitosa e marcante. Inesquecível essa viagem. Para a história da cabanha, inesquecível, é verdade. A boa notícia é que igual Tata e Favorita, filhas do Macanudo que você viu na reportagem aí, assim como 10ª Rima de Los Campos e Imagem da Vendramin, filhas de Pandemônio que serão ofertadas no 3º leilão da estância. No dia 24, quinta-feira, direto do Tatersal do Cavalo Crioulo em Esteio, com transmissão ao vivo aqui pelo Canal Rural. Giro da Notícia. Patrocínio Estância Vendramin e Criadeiro Las Cajanas. Região 8 busca autossuficiência no freio de ouro. Nós criamos uma prova que nos chamamos Encontro de Domadores, onde nós convidamos todos os domadores e ginetes da região 8. É uma prova para a região 8. Só pode correr animais nascidos e criados na região 8 ou de propriedade de alguém que esteja na região 8. Ele pode até comprar um cavalo lá embaixo e ser domado, treinado e correr aqui. O evento, criado pela Associação de Criadores de Cavalos Crioulos do Distrito Federal, vê aí a chance de aquecer também o mercado para outras modalidades equestres. Tem animais que já saíram dessa prova de doma, estão correndo Timpene em Rancho Sorte, e os proprietários satisfeitos porque eles têm uma doma superior, um treinamento superior. Duas freios de prata vêm atrás do ouro. Carlota de São Pedro no ano passado vem mostrando, né, que é uma égua muito parelha, competitiva, e quando ela entra em pista ela vai brigar sempre pelas primeiras posições. E BT Basteira em 2015. Ela é a atual recordista funcional da raça entre machos e fêmeas. Foi o 35º freio ganho pela marca BT em 35 anos de freio de ouro. Às vésperas do Potro do Futuro da NCR, Rodrigo Neves treina El Guarani 37 da Sorsul, cavalo que vai representar o Uruguai na prova de rédeas mais importante do Brasil. Pela qualidade da manobra, a expectativa é fazer bonito em São Paulo. Se assistir às provas do freio de ouro como espectador já é bom demais, imagina a sensação de quem tem cavalo em prova. É uma adrenalina, né? É uma adrenalina, mas é gostoso. Floreio Gravatá é multifinalista e vem com tudo para mais uma Expo Inter. E você tem a chance de adquirir as últimas cotas do reprodutor. Quem comprou já valorizou, ainda tem cota para vender dele. Acho que uma ou duas só que ainda tem para vender. Representa uma síntese da nossa genética da Gravatá, e ver essa genética vencedora, né, comprovar, isso é muito satisfatório. Giro da Notícia. Patrocínio Estância Vendramin e Criadeiro Las Cajanas. No momento que ele estiver atravessando a pista firme, em linha reta, é a hora de tu começar a pedir a parada para ele. Porque não adianta, ele tá torto, tu tá querendo, ele não tá nem fazendo uma coisa, tu já tá querendo outra. Mudanças no regulamento do freio de ouro foram aprovadas com unanimidade. Saiba quais são elas. Nesta final da Expo Inter, os animais voltam a entrar em pista por ordem crescente de pontuação apenas a partir do campo 1 e não mais na mangueira, como aconteceu nas classificatórias.
As outras alterações valem apenas para o ciclo 2018. Entre elas, que na recondução da paleteada a raia dos 30 metros passa a ser referencial para a conclusão da prova. Também na etapa de campo vão ser permitidos apenas 3 bois. Nos 2 primeiros, os concorrentes podem ser penalizados com 1 ponto de placa. E no terceiro, os conjuntos são obrigados a correr. Na mangueira, o ginete só pode posicionar o cavalo para a segunda pechada após autorização do jurado. E o tempo total para a conclusão da prova passa de 45 para 30 segundos. Para conferir outras mudanças é só entrar no site da ABCC. Com a palavra, o homem do campo. A participação de hoje vem de Pato Branco, Paraná. Augusto Lima nos escreve contando que tem um cavalo castrado, domado, bem manso e que quer saber como ensiná-lo a esbarrar. Estreante na final do Freio de Ouro, já de cara com 5 animais, Dudu Quadros vai mostrar para o Augusto como ensina os cavalos a esbarrar. Quando eu inicio o treinamento antes das paradas, eu guio eles, que é a forma de alinhar, vamos dizer assim, os postos que vêm da doma, o cavalo que está iniciando o treinamento. Então é a guiada, o cavalo alinhou, saiu para a direita, tu puxa para a esquerda. Ele está querendo sair da volta, a gente vai procurando amansar ele, guia ele, bota ele no eixo. No momento que ele estiver bem alinhado a trote, eu vou passar para o galope. No momento que ele estiver atravessando a pista firme, em linha reta, é a hora de tu começar a pedir a parada para ele. Porque não adianta, ele tá torto, tu tá querendo ele. Não tá nem fazendo uma coisa, tu já tá querendo outra. No momento que ele estiver bem alinhado, com a rédea solta, eu vou pedir a parada para ele. O primeiro comando é a rédea. O menos de força possível, quanto menos tração tu usar, mais ele vai te responder quanto a parada depois. Como ele já está alinhado, já está bem, já foi feito o primeiro serviço nele, eu suavemente vou pedir a parada para ele. Ó, encostei a mão, ele veio, deu uma brigada, ele entortou um pouquinho, eu só saio para o lado, procuro alinhar ele de novo. Eu tenho me preocupado bastante com as corridas, o alinhamento, vamos dizer assim, a velocidade, a cadência da corrida. Isso é uma coisa muito importante, porque um cavalo que não corre bem dificilmente vai parar bem. Está correndo bem, está alinhado, eu suavemente vou na boca dele. Já parou um pouquinho melhor, já parou mais reto. Mesmo assim eu saio para o lado. Por quê? É uma forma de não deixar que ele comece a antecipar. Deixa um cavalo primeiro parando na rédea e aí depois sim. Eu chego até a correr credenciadora com um cavalo sem comando nenhum, de voz, de assento, de perna, só na rédea. Aí depois, gradativamente, tu vai botando as técnicas nele, que daí tem vários tipos, né? Aqui agora em pouco tempo ele já me respondeu bem só na mão. A partir disso, como ele é um cavalo já de idade, um cavalo maduro, daí eu começo a pedir mais força para ele. Peço a parada com a mesma suavidade e aí carrego ele um pouco para trás. Esse recuo é o que gradativamente ele vai aprendendo a fazer força com o posterior. Posso dar uma chamada nele com a perna aqui, ó, batendo ou na barriga ou na paleta dele, sem a espora, só a perna, que é o que vai ensinar ele a fazer força, né? No momento que ele tiver a trote e a galope devagar, suavemente parando e vindo assim macio para trás, sem forcejar, automaticamente ele vai começar a enfiar mais o posterior. Eu procuro sempre passar no lugar que eu já parei, só que geralmente eu não paro. Então, como eu parei várias vezes ali, agora eu vou cruzar por ali e vou parar em outro lugar. Agora eu alinhei no lugar que eu parei antes, passei do lugar, fiz a volta. Uma das coisas para a gente lapidar a parada de um cavalo mais avançado, ele vai ter que ter essa cedida de nuca. Eu vou segurar minha mão no lugar, encostar a perna, ele cedeu. No momento que ele estiver cedendo, eu vou fazer pressão na perna, sem mexer na mão para ele sair para frente. Ele saiu para frente natural, estou com a mão parada, eu só vou tirar a minha perna, sem mexer a mão, ele vai ter que vir para trás. Se ele levanta a cabeça, eu firmo a minha mão e empurro a perna nele, faço ele sair para frente. Se ele entortou, vamos dizer, ele parou, entortou para cá, foi a frente dele que entortou, então eu vou sair para o lado de cá. Eu quando vou treinar alguma manobra, eu procuro não marcar tempo. Vamos dizer assim, eu marco tempo quando saio para fazer o anaeróbico, que é o preparo físico. Então sempre quando eu vou treinar qualquer manobra que seja, eu procuro sempre chegar no máximo do cavalo, respeitando o limite vamos dizer assim, da condição dele. Um cavalo que está iniciando, um cavalo que está no meio, um cavalo que vai sair para a prova.
Então cada um tem um limite e sempre terminando bem, ele vai ficar com aquele pensamento bom para poder no outro dia iniciar melhor ainda. A Natália Souza nos escreve de Carlópolis, no Paraná. Ela tem um cavalo resenhado de 3 anos e quando foi castrar, percebeu que um dos testículos estava retido. Recebeu então orientação de castrar, esperar o segundo descer e castrar novamente. Outras pessoas disseram para fazer o procedimento daqui a 1 ano. E outras ainda que seria necessária uma cirurgia. Ela pergunta então o que deve ser feito. Eu estou aqui com a veterinária Liana Salles. Que orientação a gente pode trazer para a Natália? Natália, como o teu cavalo já tem 3 anos, é muito difícil que o segundo testículo desça. Ele já é um cavalo considerado criptorquida unilateral. Tu tens opções que tu pode seguir. Ou faz a castração, que a castração já é uma cirurgia, é chamada orquiectomia, tecnicamente, tá? Submete ele a essa castração de um testículo. O testículo que fica na cavidade não vai produzir células viáveis para reprodução, mas continua com a produção hormonal normal. Então, o comportamento, o ato de montar em égua, o ato de formar manada, pode ser agressivo com outros animais, ele vai agir como um garanhão normal. Lembrando que existe um risco, né, não muito grande, mas ele existe, deste testículo vir a se transformar numa neoplasia, ou seja, num tumor. Sobre esperar mais 1 ano para castrar, a veterinária diz que pode ser uma opção, mas que como o testículo devia ter descido até os 2 anos e meio, dificilmente vai resolver. O ideal é buscar um veterinário especializado para fazer já a cirurgia completa. Fazer a orquiectomia do testículo que já desceu e já retirar o testículo abdominal. Claro, é uma cirurgia bem mais delicada pelo segundo testículo estar ainda em cavidade abdominal. É mais delicada e mais invasiva. Esta cirurgia, por ser tão invasiva, tem mais risco de contaminações. Então é indispensável que seja feita em bloco cirúrgico. Tem que fazer anestesia geral, tem que ser tudo bem certinho, vai ter um pós-operatório como uma cirurgia qualquer. Antibiótico, anti-inflamatório, controle de movimento, vai ficar provavelmente numa cocheira nos primeiros dias e esperar recuperar, tirar os pontos para o animal poder ser solto a campo tranquilamente. Ao mesmo tempo que vê a égua, identifica odores semelhantes no manequim de couro. Assim, a investigação continua. Ele se estica, ergue a cabeça fazendo um biquinho com o lábio superior. Se programe, vem aí a Agenda Crioula com os principais eventos da raça. Agenda Crioula, o que está por acontecer? Oferecimento Supra, mais do que produtos, resultados. Hoje tem exposição morfológica em Guarapuava. De 14 a 19 de agosto, Potro do Futuro da NCR em Avaré. De 18 a 20, Criolaço em Pato Branco. Dia 19, em Pantano Grande, tem concentração de machos e movimento à la renda. 24, leilão da Estância Vendramin, em Esteio. De 24 a 27, é a vez do freio de ouro. E dias 28 e 29, morfologia da Expo Inter. Olá pessoal, esse barulho que vocês estão ouvindo ao fundo são aqui das obras de Esteio. Nós estamos a poucos dias da final do Freio de Ouro 2017 e a gente tem uma novidade em primeira mão para o pessoal do programa Cavalos Crioulos. Vocês vão ter uma cabine exclusiva de frente para a pista com a responsabilidade de cobrir todos os detalhes do que está acontecendo na grande final da raça crioula. Não perca, então, a partir desse ano, funcionando aqui na final de Esteio, uma cabine exclusiva para a imprensa e uma especial para o programa Cavalos Crioulos. Até lá!
Teoricamente, um dia como qualquer outro, mas não para Sargento de Itapororó, que está prestes a ter a primeira experiência com um manequim artificial. O manequim não fazia parte da nossa rotina antes. Os garanhões estão em processo de aprendizado. A grande vantagem é a segurança, tanto para o garanhão quanto para quem está trabalhando, para o veterinário e para o condutor do garanhão. E o estresse que isso deixa de acontecer, né? Toda essa função que às vezes a égua não está em si, ou a égua está braba, o garanhão morde muito, algum cavalo mais agressivo, então tu elimina todos esses fatores de estresse, né? Com tantas vantagens, não tem jeito, o garanhão vai ter que encarar a nova realidade. Lembrando que cavalo adora a rotina e não lida bem com mudanças. Isso é um processo que muitas vezes exige paciência, sensibilidade por parte do condutor do garanhão. Ele veio, sente o cheiro, né? Para estimular o garanhão a subir no manequim artificial, um truque. Nós coletamos urina da égua em cio, com os feromônios específicos da égua em cio, e passamos no manequim, no couro, que é um manequim feito de couro, e isso facilita a associação dele com a égua, né? Deixa a égua perto, contida, de uma forma que ela não consiga dar coice no cavalo, e faz o manequim uma barreira entre o garanhão e a égua, para ele entender que ele vai ter que saltar ali, né? Para descontrair a reportagem, o veterinário lembra de um episódio durante a faculdade, onde os alunos sem recursos construíram um manequim a partir de um tonel azul. Alguns funcionários da faculdade que usavam a roupa da mesma cor do manequim chegavam perto do potreiro e ele se excitava, queria saltar, né, no pessoal. Assim. Já que ele inchava. Já, procurava os funcionários. Aí deu para ter uma ideia, então, de como o cavalo acaba associando o manequim artificial à nova parceira. Enquanto isso, o sargento continua as voltas com um manequim artificial. É bem verdade que um pouco confuso. Ao mesmo tempo que vê a égua, identifica odores semelhantes no manequim de couro. Assim, a investigação continua. Ele se estica, ergue a cabeça fazendo um biquinho com o lábio superior. O movimento é, na verdade, um reflexo denominado Fleming, que se repete inúmeras vezes. O objetivo é avaliar, através dos feromônios, substâncias químicas que a égua libera na urina, o quanto ela está receptiva ou não. Sargento parece mais à vontade agora. Se lambe. Volta a cheirar a égua e mostra sinais de excitação. Deixa aí. Qualquer coisa tu puxa a égua para frente, se tu vê que ele vai saltar na égua, você não deixa ela aí. Para ajudar, a égua é reposicionada ao lado do manequim artificial. Aí, deixa ele aí. Pode deixar ele aí, seu Cátio. Finalmente, a primeira tentativa de subir no manequim. Sinal de que as informações estão sendo bem assimiladas. Mais uns minutos de cortejo. E daí sim, o salto completo. Na verdade, quase. Ele teve a ereção, se excitou. Depois de aproximadamente 30 minutos ele saltou, só que ainda não ejaculou. Então ele não completou todas as etapas da monta, né? Ele eliminou um líquido pré-seminal, eu ofereci a vagina, ele já ficou com uma memória muito boa. E aí a gente parou. O veterinário decide que por agora o aprendizado é suficiente. Para não causar um trauma, para ele não associar que aquele manequim, aquele novo parceiro dele vá ser demorado, trabalhoso, doloroso, um estresse para ele. Tem que ser um processo prazeroso para o cavalo, né? Então, ainda mais que ele vai aprender isso, ter uma memória do manequim. Uma hora depois, o garanhão volta à sala de coleta e monta tão rápido no manequim que quase perdemos o movimento. Ligou a luzinha, que aquele é a nova parceira dele, vamos dizer. Teve ereção, saltou e aí ejaculou, fez a monta completa. A primeira coisa é o que a gente fez hoje, com a égua ao lado do manequim. Depois que ele aprendeu, que ele pegou bem o manequim, a égua vai para o tronco de contenção e ele fica sozinho no manequim. E o terceiro passo
é tirar a égua do tronco e então ele fica sozinho na sala de coleta. Isso depende do temperamento de cada cavalo. Alguns exigem a presença da égua no tronco, outros saltam bem sem a égua. Fundamental neste e qualquer processo de aprendizagem do cavalo é ter paciência. Respeitar a individualidade, o tempo de cada animal. O programa de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo sábado, sempre a partir das 9 horas da manhã, aqui no Canal Rural. Querendo rever as nossas reportagens, é só entrar no nosso canal no YouTube. Programa Cavalos Crioulos Oficial. Até mais!